Olá pessoal, nós estamos de volta aí, com a segunda parte do nosso aulão sobre o impeachment, E nós agora vamos discutir uma outra questão, que é a votação no Senado. Lembrando, que nós tivemos aí a formação de uma comissão especial no Senado. Essa comissão, tendo lá como relator o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. E lá foi aprovado o relatório pela continuidade do processo de impeachment. Nós sabemos que o relatório, então, foi votado pelo plenário do Senado Federal, que por maioria simples, conforme prevê a legislação brasileira, metade mais um, determinou, então, o afastamento da presidente Dilma Rousseff por até 180 dias e assume Michel Temer. No momento atual, Michel Temer assume a presidência em exercício e a presidência, então, deverá ser julgada pelo plenário do Senado, aí sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, quando então 2/3 dos senadores terão que votar pelo afastamento definitivo da presidente. Se isso ocorrer, a presidente recebe o impeachment, perde os seus direitos políticos durante 8 anos e Michel Temer assume a presidência de maneira efetiva para um mandato aí, finalizando esse nosso ano de 2016, 2017, 2018. Por um outro lado, se o Senado, por 2/3 dos seus senadores, não aprovar o impedimento, a presidente então volta para o cargo e o Michel Temer volta para vice. Lembrando que ambos ainda deverão ser julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque existe uma denúncia na Operação Lava Jato, de que a campanha de ambos seria beneficiada pelo esquema da Operação da Lava Jato. Portanto, por doação, abre aspas, em caixa 1 pelas empreiteiras, mas cuja origem do recurso era ilícita e sabida pelos partidos dessa ilicitude, montada no esquema da Lava Jato. Ok? Então, qual é a situação atual, Nós temos aí 81 senadores, Nós sabemos que nós precisaríamos de 41 votos para aceitar a denúncia do afastamento, isso ocorreu, A presidente está afastada por 180 dias, nós sabemos agora que a comissão abrirá prazo, de novo, para a acusação e para a defesa, que vão formular, as suas defesas e a sua acusação junto a uma comissão parlamentar de senadores. Esses senadores, então, irão aprovar ou não o relatório, um novo relatório, que então irá para o plenário do Supremo. No plenário do Supremo, votação presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Se 2/3, ou seja, 54 votos, for favorável ao impedimento da presidente Dilma Rousseff, ela então será cassada, e assume de maneira efetiva Michel Temer. No momento atual, pessoal, nós estamos vivendo aí, o início do governo Temer. O governo Temer, que ao que parece até agora, é baseada lá, num estudo, que foi publicado na forma de relatório do PMDB, chamado Uma Ponte para o Futuro, onde prevê o controle da inflação, a redução do déficit público, a retomada do crescimento econômico e do emprego. E aí, no momento atual, nós temos lá o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que lembrando que ele fora presidente do Banco Central durante os 2 mandatos do presidente Lula. E Henrique Meirelles vem agora para o governo, montando uma equipe, com o Pedro Parente, que foi ministro, do governo Fernando Henrique Cardoso na presidência da Petrobras. Por um outro lado, lá o Ilan Goldfarb como presidente do Banco Central. Montou lá, toda uma estrutura para enfrentar o maior problema que o Brasil vive no momento atual, que é a questão macroeconômica. Então parece que o governo Temer, nesse primeiro momento, resolveu combater o déficit público, que esse ano deverá chegar a 170 bilhões de reais. E para isso,
o governo Temer já anunciou algumas medidas. Algumas delas dependem de aprovação do parlamento, onde agora o governo Temer tem a maioria. Porque lembrando, né, o governo Temer é do PMDB, que tem a maior bancada no Senado e na Câmara, que montou uma composição com o PSDB, do senador Aécio Neves, que indicou 3 ministros para o governo Temer. Tem ministros também lá, né, do PSD, do Gilberto Kassab, que fazia parte da base aliada de Dilma e que debandou, do Partido Progressista, acusado na Operação Lava Jato, que fazia parte, né, da base de apoio de Dilma, que debandou para o PMDB de Temer, né, também do PRB, que também era da base de Dilma e também debandou para o Temer, e do Partido da República, o PR, que também era da base de Dilma e também agora debandou para a base de Temer. E é por isso que eu digo, né, para você, que na verdade o Brasil seguia por um presidencialismo, né, de coalizão, que em vez de programático é pragmático. É quem está no poder. Está no poder, né, tem uma série de partidos e de pessoas políticas que estarão em volta, né? Então as medidas anunciadas são basicamente, nesse momento, para tentar resolver o problema do déficit público. E aí você pergunta, professor, mas e a inflação? A inflação já vem mostrando tendência de queda. No ano passado a inflação foi algo próximo aí de 10,8%, a previsão para esse ano é de uma inflação de 7,5%, ainda é uma inflação muito alta, mas muito menor do que fora em 2015, e a previsão de inflação para o próximo ano é de 6%, menor ainda do que esse ano. Então a inflação não é o inimigo número 1 do governo Temer, porque ela mostra uma trajetória de queda. E por que a inflação está caindo, professor? Porque a demanda agregada desabou, né? Em 2014, crescimento de 0,1, praticamente zero. 2015, crescimento negativo de 3,8%, para 2016, previsão de queda, né, de 3,66%, resultado, né, como a demanda desabou, a demanda em queda, né, faz com que a oferta seja maior do que a demanda e o nível de preço caia. Então a principal preocupação do governo Temer hoje não é com a inflação, né? Não é também com o desemprego, né? A principal preocupação também não é com a retomada do crescimento econômico. A principal preocupação é o déficit público, né? E aí o governo agora, né, fez um pedido de autorização junto ao Congresso Nacional, alterando a lei orçamentária anual, para que o governo esse ano possa apresentar um déficit primário, ou seja, excluindo-se o pagamento da dívida, de 170 bilhões de reais. Esse é o maior déficit da história do Brasil, né? Resultado aí, né, de uma política, né, que nos últimos anos tem provocado queda da atividade econômica, consequentemente com o aumento da taxa de desemprego, com a queda da renda, isso provoca necessariamente a queda da receita real do governo federal. Então o déficit aumentou, não porque o governo nos 2 últimos anos tenha gasto muito, mas é que a receita caiu em função da queda da atividade econômica, do aumento do desemprego e, por um outro lado, aumentou a despesa financeira do governo, porque para controlar a inflação, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou a taxa de juros, que hoje está em 14,25% ao ano, que é entre as 3 maiores taxas de juros reais do planeta, né, o que aumenta o endividamento do governo pela via financeira, né? Então o governo Temer agora pediu autorização, isso já foi concedido pelo parlamento, para o endividamento de 170 bilhões, o governo Temer quer que agora o BNDES devolva 100 bilhões para o Tesouro Nacional. Esses 100 bilhões foram passados do Tesouro para o BNDES, para que o BNDES continuasse emprestando com juros subsidiados para tentar retomar o crescimento da atividade econômica durante o governo Dilma, né? O problema é que essa retomada de crescimento não aconteceu. O governo, né, abre aspas, subsidiou juros para o empresariado que não reagiu aumentando o investimento, e agora o governo dá um passo atrás, que é o dinheiro de volta, né?
esse dinheiro não será utilizado, né, para gerar superávit primário, mas ele pode ajudar a reduzir o endividamento do governo. Então, a devolução de 100 bilhões, o governo propõe agora o estabelecimento de um teto para os gastos públicos, né? Envolvendo nesse gasto público, segundo o ministro Henrique Meirelles, despesas obrigatórias com saúde e educação, o que pode afetar o orçamento dessa pasta para os próximos anos, né? Então, ele estabelece um teto para o gasto público. A medida prevê que a alta do gasto público em um ano não poderá ser superior à inflação do ano anterior. Isso significa, por exemplo, que se essa medida já estivesse em vigor, os gastos públicos não poderiam crescer 10,67% esse ano, que foi a inflação do ano passado, né? Isso significa, então, dizer que o governo vai limitar o gasto para o ano de 2017, baseado no gasto de 2016, mais a inflação. Então, é evitar o gasto público. E isso pode ter uma afetação nas políticas relacionadas à saúde, à educação, saneamento básico, moradia popular, segurança pública e uma série de outras atividades que o governo tem que desempenhar, né? Então é um aspecto positivo por um lado, porque você limita o gasto público e reduz o déficit, mas por outro, você compromete a atuação de parte do Estado brasileiro, né? Outra medida foi a contenção de subsídios, né? O governo Temer avalia que a Dilma Rousseff concedeu uma série de reduções de tributos e isenções fiscais que tiveram um peso significativo na queda de arrecadação do governo federal. Quando há queda de arrecadação do governo federal, óbvio, isso implica no aumento do déficit público, não porque a despesa está aumentando, mas porque a receita está caindo, e isso implica também em menos dinheiro sendo repassado através do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, né? E, portanto, afeta a economia como um todo. A proposta do governo Temer, então, é lá acabar com aquilo que o ministro Henrique Meirelles chamou de Bolsa Empresário, né? O aspecto positivo é que a tendência da receita do governo é aumentar. O aspecto negativo é que se você onera, né, o empresariado tende a investir menos, gerando menos emprego e menos renda e menos crescimento econômico, né? Essa é uma potencialidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.